Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável. Ele é único. Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
nunca Ele falhará. Você pode crer nisso, querido, porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é o único Deus, o único. Por isso eu quero ler com você o Salmo de número 30, e eu quero ler até o verso 5. Esse texto diz: eu te exaltarei, ó Senhor, pois tu me livraste. Não permitiste que os meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste a minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem, cantem ao Senhor, todos que lhe são fiéis, louvem, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo junto com o amanhecer. Queridos, eu não sei como você está nesta noite, eu não sei qual a sua situação, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei, querido, que Deus está aqui, Deus está presente, como nós lemos nesse texto bíblico, como nós vamos cantar nessa canção agora. As montanhas vão fugir. Nesta noite nós vamos falar sobre Jesus e o diabo, mas nós queremos nesta noite glorificar, exaltar o Senhor Jesus. Por isso eu quero convidar você, onde você estiver, como você estiver, curve sua cabeça, curve sua fronte e se coloque diante de Deus e peça para que Deus fale com você, peça para que Deus fale ao seu coração. Entregue para Ele todas as suas dores, entregue para Ele todo o seu ser, entregue para Ele tudo aquilo que está te incomodando, seja a doença, seja o medo, seja a ansiedade, seja o pavor, seja a falta de recursos. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de ti, Deus ainda quer cuidar de você. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, e nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor, queremos entregar ao Senhor tudo que somos, tudo que temos, queremos entregar para o Senhor os nossos sonhos, queremos entregar para o Senhor também as nossas decepções, queremos entregar para o Senhor as nossas frustrações, queremos entregar para o Senhor as nossas ansiedades, as nossas dores. Ó Pai, nós queremos nesta noite sermos tocados pelo Senhor, tocados pela Tua graça, tocados, ó Pai, pelo Teu favor. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, nós te pedimos que o Senhor ouça a nossa oração, pedimos, ó Pai, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba o nosso culto, porque nós te adoramos, nós te amamos, Senhor Deus, e nós queremos expressar isso, queremos externar isso, juntamente com todos aqueles que louvam ao Senhor, que amam ao Senhor, que reconhecem a Ti como Senhor e Salvador. Pai, mas se nesta noite, ou se durante esses dias, se alguém que está assistindo este culto, ou vai assistir depois, que ainda, Senhor, não conhece a Ti, que ainda sofrem as ciladas, as armadilhas, as investidas do diabo, Senhor Deus, que nesta noite haja libertação para a vida dos nossos amados, para a vida dos nossos queridos, para a vida, Pai, daqueles que estão presos no vício, preso nas drogas, preso, Pai, em tantas coisas que amarram, que cativam, que prendem, que imobilizam. Senhor Deus, nós te pedimos libertação e te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
dessa canção, a sua oração, querido. Fala isso para Jesus. Fala isso para o Espírito Santo. Fala isso para Deus. Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantar em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. O grande eu sou. Quero estar perto de ti, o mundo amar, sem ele ficar, ver ossos secos, ouvindo outra vez,
é o grande eu sou. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor no céu e na terra. Amém. Porque a palavra de Deus diz que a esse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E por isso nós vamos cantar a glória e a majestade desse Senhor, desse Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És todo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvado seja o Senhor Jesus. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti e o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Atraído pela redenção do olhar, se a graça é como o oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama.
que a palavra dele diz que, porque ele amou o mundo de tal maneira, porque ele amou tanto você, ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas foi para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por isso, querido, não há condenação alguma para quem crê nele, para quem crê em Jesus. Mas quem não crê nele já está condenado. E a condenação é porque não creu no Filho único de Deus. E a condenação se baseia apenas nisso. A luz de Deus, que é Cristo, veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Jesus, esse Jesus que nós cantamos, esse Jesus que nós celebramos, esse Jesus que nós adoramos, é esse Jesus que nós queremos compartilhar com você, querido. E quero chamar você para, junto comigo, lermos Mateus capítulo 4, versículos 1 até o versículo 11. Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim esse texto: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, mostrou o seu esplendor e lhe disse: Tudo isto eu lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Senhor Deus amado Pai, na Tua presença nós estamos, nós cantamos, nós celebramos, nós dissemos nas nossas canções que o Senhor é o Cordeiro que é digno. Nós cantamos que o Senhor é poderoso, que todo o poder está nas Tuas mãos. Nós cantamos, ó Pai, que o Senhor nos ama. Nós cantamos, ó Pai, que nós queremos estar perto do Senhor, e que diante do Teu santo e bendito nome, montanhas vão cair, as trevas fugirão, ao saber que Jesus Cristo é o Senhor.
Senhor Deus, mas agora nós queremos mais uma vez enfatizar isso. E nós pedimos, ó Pai, a direção, pedimos iluminação, pedimos unção do Teu Espírito Santo, para que esta palavra, essa verdade, penetre na mente, penetre no coração de cada um que ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, e que aqueles que ainda não entenderam, possa nesta noite, possa ser tocado, possa ser despertado para a Tua palavra. Senhor Deus, e quem ouvir essa palavra amanhã ou depois, durante o dia, que então esta palavra, em qualquer momento, em qualquer lugar, possa ser instrumento do Senhor para comunicar o Teu amor, a Tua soberania, a Tua grandeza a cada um, e que aquele que ouvir possa se dobrar, possa se curvar e possa reconhecer que só o Senhor é Deus e que Jesus é o nosso único e é o nosso todo suficiente Salvador e Senhor, e que faça isso para a salvação das suas almas, que faça isso para a nossa alegria, mas que faça isso também para a edificação do Teu reino, mas que faça isso para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos celebrando, falando nesta série de mensagem, e o nosso objetivo é no ano todo, ter um ano com Jesus, pregando só sobre Jesus. E hoje nós queremos falar sobre Jesus e o diabo. Muitas vezes o diabo não tem sido falado. E alguém disse que a maior e melhor estratégia do diabo aquelas pessoas que não conhecem a Deus, até mesmo para quem conhece a Deus e para quem está aí meio desconectado de Deus, ele chega perto da pessoa e ele não assusta, ele não tem garfo, ele não tem chifre, ele não é vermelho, ele não tem cauda pontuda, ele não cheira enxofre, ele chega quietinho, de mansinho, parecendo um cordeirinho, e fica caladinho do lado, com carinha de triste. Até o ponto que a pessoa olha e fala assim: mas esse aqui é o diabo, tadinho. E aí dá um abraço nele assim, né? Ou então, vê ele ali tão quietinho, tão meiguinho, que fala assim: não, mas não é, esse diabo aqui não faz nada. Querido, o que nós queremos dizer nessa noite a primeira coisa nós não fazemos culto ao diabo. Por isso, nossos cultos, nós não invocamos, nós não chamamos, nós não falamos para ele vir aqui para a gente pisar na cabeça dele. A gente não faz nada disso. Mas o que nós precisamos, à luz da Bíblia, entender, a primeira coisa nós precisamos sim conhecer o nosso inimigo. E o nosso inimigo, ele existe, e ele tem um nome, e o nome dele é diabo. E ele tanto existe, querido, que no texto que nós lemos, o contexto deste texto o contexto da tentação de Jesus. E sobre a tentação, sobre esse texto a gente poderia falar um monte de coisas, né? De que o crente é tentado, que Adão pecou no paraíso, mas Adão foi tentado e pecou no paraíso, mas Jesus foi tentado e resistiu no deserto. E então a gente pode ter aqui um monte de coisa legal teológica, mas o que eu quero tratar nesse texto é que é o seguinte: Jesus tinha acabado de ser batizado por João no Jordão. E quando ele foi batizado por João no Jordão, a palavra de Deus diz que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e então uma voz do céu surgiu ali com estrondo como um trovão, e mirou para Jesus e falou: este aí é o meu filho, e ele me dá muita alegria. Jesus, como nós falamos no CR, ele poderia dizer: eu sou Jesus, um filho amado de Deus. Mas a coisa que o diabo tenta Jesus será mesmo que você é filho de Deus?
Será mesmo que essa é sua identidade? E ele pergunta, olha, se é mesmo que você é filho de Deus, faça com que as pedras se transformem em pães. Depois ele fala, olha, se é mesmo que você é filho de Deus, pula daqui. Se você é filho de Deus, faz coisas de filho de Deus. Como se filho de Deus provasse que é filho de Deus, fazendo peripécias. Queridos, eu e você, nós não precisamos provar que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos aceitar pela fé que nós somos filhos amados de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o diabo existe. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, o Pedro diz assim, olha, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Querido, a Bíblia, ela não tem essa questão assim, olha, não fala no nome dele. Não, a Bíblia fala, não, ele tem nome sim. Tem origem. Ele surgiu de Deus, do céu. Ele pecou e foi lançado no inferno. Querido, e o inferno não é o reino do diabo. O inferno é o lugar, é o abismo, é tenebroso, está reservado para o juízo do diabo e daqueles que o diabo carregar para lá. É isso que é o inferno. O inferno não é um paralelo ao céu. O inferno não é uma antítese do céu, no sentido de, olha, quem não reinar com Jesus vai reinar com o diabo no inferno. O diabo não reina. O diabo agora, ele é o príncipe dessa era, porque ele está nessa era fazendo baderna. Mas quem é o rei dessa era é o Senhor Jesus, aquele que nós adoramos, aquele que nós glorificamos, aquele que nós exaltamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. João capítulo 1, verso 6 ao verso 7, ele diz assim, olha, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com ele. É Jó, né? Não é João. E Satanás veio com eles. E o Senhor disse para Satanás, Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, olha, eu vim de perambular pela terra e de andar por ela. Querido, nós precisamos entender, precisamos reconhecer, precisamos conhecer. A primeira coisa, o nosso inimigo tem nome, e o nome do nosso inimigo é diabo. E o diabo, ele está atuante no mundo, e a palavra de Deus diz aqui, que ele está rodeando a terra, ele está passeando pela terra, perambulando pela terra. Só que a Bíblia também diz que ele é submisso a Deus. Deus o chama para prestar contas, para prestar esclarecimento. A segunda coisa que nós precisamos aprender, ou reconhecer do nosso inimigo, é que o diabo é o pai da mentira. A palavra de Deus diz, vocês pertencem ao pai de vocês. Jesus falando em João capítulo 8, verso 44, ele diz assim, olha, vocês pertencem ao pai de vocês, e o pai de vocês é o diabo, e vocês querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, e quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e é o pai da mentira. Queridos, por isso, quando você é atraído, quando você é encantado pelo pecado, quando você é encantado, atraído mesmo, pela fofoca, pela mentira,
pelo roubo, pelo assassinato, pela vingança, pela ira, para o adultério, para o relacionamento ilícito, para fazer aquilo que desagrada a Deus, para desonrar seu pai, para desonrar sua mãe, para desonrar seu cônjuge. Querido, a palavra de Deus diz que quando você faz isso e vai atrás do prazer, pretenso prazer que isso lhe oferece, você está caindo na conversa fiada e mentirosa do diabo, porque o diabo, desde o princípio, ele é mentiroso, é homicida, e quando ele mente, ele não está fazendo nada demais, ele só está fazendo o que é natural para ele, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Por isso, queridos, não se encantem com as coisas que são prometidas. Não se encantem com a promessa de prazer fora de Deus. Não se encante com a promessa de vida fora de Deus. Não se encante com a promessa de que você pode ter uma espiritualidade sadia e saudável fora do convívio com os outros irmãos. Não caia nessa cilada, não caia nessa esparrela. Isso é mentira, e o diabo é tão mentiroso que ele consegue convencer um monte de cristãos, um monte, porque o objetivo dele, querido, ele não precisa convencer o mundo, que o mundo já é dele. Ele precisa convencer os crentes. Ele precisa convencer aqueles que Jesus amou, aqueles que Jesus morreu, aqueles por quem Jesus entregou a sua vida. A terceira coisa que nós precisamos reconhecer é que o diabo tem um objetivo. Querido, não pense você que o diabo faz as coisas sem eira nem beira. Não pensa que o que ele faz, ele não tem um padrão de comportamento, nem que ele não tenha um alvo bem claro e bem estabelecido. O diabo tem por objetivo destruir a obra de Jesus. E qual é a obra de Jesus? É nos reconciliar novamente com Deus, é fazer de nós inimigos de Deus, é fazer de nós co-herdeiros com Ele, da glória que é dele, é vivermos a vida dele, é sermos ressuscitados com Ele. O diabo quer destruir isso. Palavra de Deus, o Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele fala assim, olha, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, o diabo, ele quer encantar a nossa mente de tal maneira que nós ficamos embriagados com essa visão fantástica de prazer no carnaval, de prazer nas drogas, de prazer no excesso de adrenalina, no prazer da beberrice. E aí então nós ficamos esquecidos de Deus, nós esquecemos de Deus, somos tragados, somos destruídos, e a obra de Deus é destruída em nós. Esse é o objetivo dele. Eu não estou falando que ele consegue, não estou falando que ele tem poder para isso, mas ele trabalha incansavelmente para que isso aconteça. Mas a outra coisa que nós precisamos saber é que o poder do diabo é limitado. E ele não é maior do que Jesus. Por isso que nós celebramos aqui, e nós celebramos Jesus. Desde o começo desse culto, nós colocamos lá aquele filme de abertura, dizendo, Jesus é o meu rei. Você conhece o meu rei? Jesus é o meu rei.
É por isso que nós cantamos que Jesus é o nosso rei. Aleluia! Ele é o nosso rei. É por isso que nós cantamos que as montanhas vão cair diante do nome dele. Porque ele é o nosso rei. Querido, nós estamos nessa noite falando sobre Jesus, e o diabo não é para dizer assim, ó, existe dois poderes iguais e equivalentes. Não, nós estamos dizendo, há um inimigo que é mais forte que você. Mas há um rei que é poderoso, inclusive sobre esse inimigo. E esse inimigo é limitado, esse inimigo presta contas a Deus, esse inimigo só age naquilo que Deus permite ele agir. Mas tome cuidado, fique atento. A palavra de Deus disse, para mim e para você, submetamos-nos, ou submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Não tente encarar, não tente achar que você, pelas suas próprias forças, você tem poder para sair, para se livrar. A palavra de Deus diz, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. É para resistir, queridos. Não é para achar bonitinho aquilo que ele te oferece. Ah, mas o que tem a ver? O que tem a ver flertar com a mulher do vizinho? O que tem a ver flertar com um amigo de trabalho? Todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é um filho amado de Deus. Logo, aquilo que o diabo oferece para você que parece bonitinho, resista. Porque se você fizer essas duas coisas, submeter-se a Deus e resistir ao diabo, a palavra diz que o diabo fugirá de você. Sabe por quê, queridos? Porque se você submeter-se a Deus e resistir ao diabo, você estará evidenciando a presença de Deus na sua vida. E o diabo tem pavor de Deus, e ele foge de Deus, e ele foge de quem é de Deus. Mas em segundo lugar, como que o diabo age? O diabo, ele é um estrategista. O diabo tem um plano de ação. O diabo tem uma estratégia. Ele tem um jeito de agir. E o jeito dele agir, a palavra de Deus nos atenta. O Pedro tinha muita experiência com isso. Porque o Pedro foi encantado. O Pedro ficou acovardado. Jesus falou, Pedro, olha, presta atenção, Pedro. Depois que eu morrer, o diabo pediu vocês todos para peneirar, para passar na peneira. Pedro, mas eu orei por você, Pedro. Eu orei por você, para que você não caia. E agora o Pedro está um velho, um senhor, um pastor da igreja, um líder de jovens na sua comunidade, e agora um pastor de pastores, e o Pedro apresenta para aqueles irmãos, ele fala assim, queridos, sejam sóbrios. Sabe o que é sóbrio? Deixa a sua mente aguçada, não fique se embriagando, não se entorpeça com as drogas que o diabo oferece. Sede sóbrios e vigiem. Sede sóbrios e fique de olho. Porque ele apresenta o porquê. Ele fala, porque o diabo, o inimigo de vocês, ele é inimigo, ele não é amigo, ele não é um cara legal. Ele não é inofensivo, ele é um inimigo. Ele anda ao nosso derredor. Só que ele anda ao nosso derredor como um leão. E ele fica rugindo. E ele fica procurando. E quando ele encontra uma brecha, ou encontra alguém que dá vacilo, ele, devora. Tome cuidado. O diabo existe, o diabo é inimigo,
o diabo anda ao nosso derredor, o diabo fica rugindo, e se você der bobeira, ele te cata. E o resultado que o Pedro fala é, ele te devora. Em outras palavras, ele acaba com você. Querido, então saiba que na estratégia, no plano de ação do diabo, o diabo fará todo o possível para que o amor pare, estanque na sua vida. É por isso que quando o diabo chega para Jesus, a primeira coisa que ele questiona Jesus é: será mesmo que você é amado por Deus? Porque Deus acabara de falar: este é o meu filho amado e é o filho que me dá muita alegria. Mas a primeira tentação do diabo é: será mesmo que você é filho de Deus? Será mesmo que você é amado? Será mesmo que Deus te ama? Você tem certeza disso? Então o diabo ele vai fazer todo o possível na minha vida e na sua vida para que nós questionemos isso. Será mesmo que nós somos um filho amado de Deus? Será mesmo que Deus nos ama? Mas a palavra de Deus diz que Deus nos ama de tal maneira que deu seu único filho para morrer no nosso lugar, para que nós não pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Então, queridos, 3 áreas da vida humana onde o diabo vai tentar agir em mim e em você. A primeira área é o desejo dos olhos. O tentador aproximou-se de Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Olha, você não está vendo aí? Faz algo fantástico, a gente vê. Quantas vezes, queridos, nós queremos ver coisas fantásticas. Nós não vemos a graça de Deus, não vemos a presença de Deus, não vemos a glória de Deus, porque nós queremos ver coisas fantásticas. E o diabo quer nos encantar com coisas fantásticas. E porque quando a gente se encanta com o fantástico, nós nos desconectamos, nós nos desconcentramos de Deus. A segunda coisa, o desejo da carne. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles, eles vão segurar você. Querido, no nosso desejo pela carne, nós sempre vamos querer afrontar a Deus. E o diabo sempre vai querer oferecer coisas gostosas, coisas deliciosas para satisfazer a nossa carne, para satisfazer o nosso ego, para satisfazer a nossa vontade, para fazer a gente ficar light. E aí, assim como Jesus, o diabo prometeu para Jesus, né? Olha, se você prostrar e me adorar, que é a soberba da vida, para que Jesus? Para que morrer na cruz? A palavra de Deus diz que Deus o exaltou e deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome dele se dobre todo joelho no céu e na terra, e diga: Jesus Cristo é o Senhor, e faça isso para a glória de Deus Pai, porque Jesus Cristo se humilhou, deixou a sua glória, esvaziou-se a si mesmo, desceu, se fez homem, se humilhou mais, se tornou servo, e na forma de servo se humilhou mais, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí o diabo fala assim: não, para que isso, Jesus? Para que isso? Se dobra aqui, me adore, você não vai precisar morrer, não vai precisar de nada. Querido, quantas pessoas têm sido levado de roldão nessa conversa mole, nessa conversa fiada? Para quê? Para que você precisa de igreja? Para que comunidade? Para que casar?
poupar, rouba, traia. Desfrute sua vida. Você é novo demais. Curta a vida. Quando você fica mais velho. E aí, quantos jovens têm morrido? Quantos casamentos são desfeitos? Quantos lares disfuncionais? Quantas pessoas estão na cadeia? Quantos jovens têm morrido em acidente de trânsito? Por desejar a carne, devido à soberba da vida. Queridos, como eu e você podemos cooperar com Deus? Como eu e você podemos resistir ao diabo? E como podemos permanecer sendo fiéis até a morte? Porque é somente para aqueles que permanecer e perseverar, sendo fiéis até a morte, é que receberão a coroa da vida que está prometida para aqueles que forem fiéis a Cristo Jesus. Então, queridos, para resistir ao diabo na nossa vida, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter uma vida simples, como Jesus. Jesus responde para o diabo o seguinte: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer mais simplicidade que isso? Diabo, eu não tenho pão agora, realmente, não tenho, estou no deserto. Estou em jejum há 40 dias. Mas eu não vivo de pão. Não tenho pão agora, mas depois eu vou ter. Agora, o que eu preciso, o que eu não posso ficar sem é da palavra que procede da boca de Deus. Queridos, se eu e você nos colocarmos nessa simplicidade de vida, desejosos de Deus, desejosos da palavra de Deus, mais do que desejoso de pão, de água, de alimento, de coisa boa. O diabo vai nos tentar no quê? Como que ele vai conseguir nos vencer? Se Cristo for o nosso único e suficiente Salvador e Senhor, se Ele, só Ele for suficiente para nós, então nós não precisamos nos deixar vulneráveis, esperando o melhor de Deus. Porque quando eu fico esperando o melhor de Deus ainda por vir, eu me coloco numa situação que o diabo pode me oferecer, ó, tá aqui, ó, o melhor de Deus é isso aqui. E eu entro nessa de gaiato. E aí, ao contrário do Paralamas do Sucesso, que entrou de gaiato no navio, a gente vai de gaiato para o inferno. Segunda coisa que nós podemos fazer para cooperar com Deus, resistir ao diabo e permanecer em Jesus, é colocar Jesus à frente de cada uma das nossas decisões. Jesus respondeu ao diabo: olha, está escrito, não coloque o Senhor, o seu Deus, à prova. Querido, há uns pastores que devem ter fumado pedra, cheirou muita farinha, porque eles ensinam a igreja deles, e os membros das igrejas deles, a desafiarem Deus, a encostar Deus na parede, a exigir de Deus, a decretar, a reivindicar, a, sei lá, fazer pacto, promessa, voto. E isso está dando brecha para que o diabo entre e faça bagunça nesse negócio. Jesus nos ensina
a colocar ele diante de cada decisão, assim como ele colocou a Deus Pai. E ele disse: olha, não coloque o Senhor, o seu Deus, à prova. Não ponha Deus à prova. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus abrir a porta, Ele é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus der, Ele é Deus. Mas se Deus não der, se Deus não curar, se Deus não abrir a porta, Ele continua sendo Deus. E não coloque Deus à prova. Receba, acolha, com gratidão, com simplicidade, aquilo que Deus te der. Em terceiro lugar, tenha um coração rendido. Rendido, queridos, aqui no sentido grego, é aquele que fugiu, mas não teve mais condições de fugir e foi capturado. E agora ele é levado cativo. Tenha um coração rendido a Jesus. Jesus ensinou: adore o Senhor. Adore o seu Deus. E só ao Senhor, só a Ele, preste culto. Qual é a forma de eu não adorar só a Deus? Sabe aquele objeto que você deseja tanto? Pode ser um carro novo, pode ser uma casa nova, pode ser um emprego novo, pode ser um celular, pode ser um brinquedo, pode ser lá o que for. Por mais simples que seja. E você quer aquilo, e você quer aquilo, e você faz de tudo para ter aquilo. A Bíblia chama isso de ganância. E a Bíblia diz que ganância é uma espécie de idolatria. E idolatria é uma adoração. Que a palavra de Deus diz: não sejam idólatras. Adore somente ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. De tudo isso, reconheça que Deus te ama, reconheça que Deus está agindo, reconheça que Deus está no controle, reconheça que, ainda que a Bíblia diz que o diabo é o príncipe desses séculos, mas reconheça que Jesus é o Senhor da história. Jesus é o Rei dos reis. Jesus é Senhor dos senhores. Jesus é o Senhor do diabo. E por isso, acolha no teu coração aquilo que Paulo diz. E ele fala assim: olha, nós sabemos que Deus, o diabo tem as suas estratégias, o diabo age sim, mas nós sabemos que Deus também age. E o diabo age em algumas coisas, o diabo age na terra, o diabo age ao nosso derredor, mas Deus age em todas as coisas. O diabo age para destruir, o diabo age para matar, o diabo age para roubar, mas Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados por Ele de acordo com o propósito dEle. E qual é o propósito de Jesus em nos chamar, em chamar a mim, em chamar a você? Jesus nos chamou, Deus nos chamou de antemão, e de antemão Ele nos conheceu, e de antemão Ele nos predestinou. E a razão do chamado, da salvação, da predestinação, para mim e para você, é para que eu e você fôssemos conformes à imagem de Jesus, o seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito, como muitos irmãos
e nós sejamos imitadores de Jesus, como Jesus sendo o nosso irmão mais velho. E ele fala, e a esses que ele chamou para ser igual a Jesus, para ser imitador de Jesus, para ser irmãozinhos mais novos de Jesus, ele diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que ele chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E que diremos, pois, diante dessas coisas? O que nós podemos dizer diante disso? O que nós podemos dizer diante de um tentador, do inimigo, de alguém que vem para roubar, matar e destruir e quer acabar com a nossa vida, quer acabar com o amor em nós, na nossa vida, e diante de um Jesus que venceu a morte, venceu o diabo, é vitorioso, é rei dos reis, é senhor dos senhores. Paulo fala, o que então nós diremos, pois, diante dessas coisas? A única coisa é fazer perguntas retóricas. Ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Deus que é por nós, que nos ama, que não poupou o seu filho, ao contrário, ao invés de ele poupar o filho dele, ele entregou o filho dele por todos nós. Será que esse Deus que não poupou o filho dele, que entregou o seu filho dele por nós, será que com o filho dele, ele não nos dará, juntamente com o filho dele, e de graça, todas as coisas? Será mesmo, querido, que para eu receber a bênção de Deus, eu tenho que comprar sal grosso da igreja, eu tenho que comprar álcool da igreja, eu tenho que comprar água benta da igreja, eu tenho que comprar flor, não sei o que lá, não sei o que lá, água que o pastor tal trouxe, não sei da conta, pagar a oração para levar para Israel, para queimar na montanha. Ele fala, Deus nos dá Cristo de graça, e com Cristo e de graça, Ele nos dará todas as outras coisas. Ele fala, esse Deus que nos ama, que nos dá todas as coisas, que age em todas as coisas, age para o nosso bem, nos dá Jesus. Ele fala, então quem é o maluco que vai apresentar alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se uma vez que é Deus quem justifica. E mais, quem é que vai condenar um filho de Deus? Pois se foi o Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e mais, que está à direita de Deus, e mais, que intercede por nós. A questão é, que dúvida resta que você é um filho amado de Deus? E se você é um filho amado de Deus, a outra questão é, quem é que pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem é que poderá nos separar do amor de Cristo? Quem é que pode nos separar do amor de Deus? Será que a tribulação pode nos separar do amor de Deus? Será que a angústia pode nos separar do amor de Deus? Será que a perseguição pode nos separar do amor de Deus? E a fome, será que a fome é tão implacável assim que pode nos separar do amor de Deus? E a nudez, ficar sem roupa nova, será que pode nos separar do amor de Deus? E o perigo, e a espada, e o ladrão, e o Covid-19, e a vigilância sanitária, e a prefeitura, e o Dória, e o Bolsonaro, quem é que pode nos separar do amor de Deus? A palavra de Deus diz assim, nesse mesmo texto, porque por amor a Deus, nós enfrentamos a morte todos os dias, e todos os dias, todo crente é considerado como ovelha destinada a ser morta no matadouro. Mas, em todas essas coisas, em tentação do diabo, em cilada do diabo, em artimanha do diabo, em estratégia do diabo, em perseguição, em tribulação, em angústia, em fome, nudez, perigo, espada, enfrentar a morte, o perigo do matadouro, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido
convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nem ET, nada, absolutamente nada na criação, nada que foi criado será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque só Jesus é o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu coração. Louvado seja Deus. Vamos cantar? Nada nos separará desse amor. Nada. Enquanto o pessoal sobe aqui, nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome por meio da tua palavra. Porque por meio da tua palavra, Pai, nós podemos entender aquilo que nós vamos cantar. O teu amor não falha e nada poderá nos separar. O choro pode durar uma noite. Nós teremos sim provações, teremos sim privações, teremos sim perseguições. Por amor ao Senhor, nós seremos sim entregues à morte todos os dias. Enfrentaremos a morte todos os dias. O diabo nos tentará sim, mas nada, absolutamente nada, pode nos separar do teu amor, porque o que garante o teu amor para com as nossas vidas não somos nós, não é o que nós fazemos, mas é o nome poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo e o sacrifício dele por mim e por cada um dos meus irmãos na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria em teu amanhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura
coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Amém, querido? Você pode crer nisso, que o amor de Jesus não falha, nunca falhou, nunca falhará. E por isso nós podemos exaltá-lo e dizer como são grandes as riquezas, como é grande a sabedoria, como é grande o conhecimento de Deus. É impossível que eu e você venhamos a entender as decisões dele. É impossível que eu e você venhamos a entender os caminhos dele. Pois, quem é que conheceu os pensamentos do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para aconselhar ao Senhor? Quem é que primeiro deu alguma coisa para ele, para que ele precise devolver de volta? Porque todas as coisas vêm dele. Todas as coisas existem por meio dele. E todas as coisas são para ele. Então a ele, e somente a ele, seja toda a glória, para sempre, e sempre, e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu final de domingo. Que Deus abençoe a sua semana. Tenha uma semana abençoada e abençoadora. A palavra de Deus. Beijo no seu coração. Deus te abençoe.